Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos os nossos irmãos. Nós vamos então voltar ao nosso momento de devoção ao Senhor, a mensagem da palavra do Senhor nesse momento, nessa hora da noite, é o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o verso de número 11. Eu vou ler a palavra do Senhor e em seguida farei uma oração. Nos diz assim a palavra do Senhor: a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos. Até aqui o Senhor muito tem nos abençoado. Louvamos o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, o qual tem sido demonstrado a nós. A tua providência tem sido constante sobre as nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, o qual temos, Pai, a oportunidade de meditar na palavra do Senhor e tirar lições para as nossas vidas. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, cada um de nós, que seja, ó Pai, cada um de nós edificado por meio da tua santa e bendita palavra, Senhor. Assim oramos a ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de olhar para esse texto juntamente com os nossos irmãos, tendo em vista a centralidade que é a fidelidade a Deus. Eu gostaria de olhar para esse texto aqui e ver e perceber que há uma mensagem de ânimo e de encorajamento para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a ser fiel ao Senhor, ao testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo por todos os dias então da sua existência. Então essa é uma mensagem de ânimo, de consolo e de encorajamento a termos uma vida de fidelidade ao nosso Deus. E como a igreja pode demonstrar fidelidade a Deus num contexto no qual ela vive, um contexto adverso, um contexto de adversidade, de circunstâncias contrárias, um contexto de incertezas, de perplexidades. Ainda assim, a igreja do Senhor, ela é chamada para viver de forma ativa e de forma ousada ao Senhor, a servir ao Senhor, viver de maneira obedientemente ao Senhor em todo o tempo. E isto ela deve fazer. Para tanto, Deus requer de cada um de nós que desenvolvamos uma atitude de obediência, de fidelidade e de lealdade a Ele até a morte. Veja, queridos, que nós estamos absolutamente certos de que aqui as Escrituras Sagradas, o que ela traz aqui aos seus servos no passado, os servos de Deus no passado, também se aplica então às nossas vidas. Há registros da história da igreja, de relatos
por exemplo, da história da igreja, de pessoas, de cristãos que foram torturados, mortos de maneira cruel, de maneira terrível, pessoas que receberam ameaças de morte, cristãos perseguidos de forma violenta e cristãos que experimentaram muitas situações de morte por causa de Cristo e por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo João vai nos falar aqui. Ele mesmo foi alguém que enfrentou tribulações por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi perseguido e outros cristãos, e a igreja ainda hoje, em nossos dias, muitos cristãos são perseguidos, missionários, pastores, cristãos por aí afora, em vários lugares do mundo, em países por aí afora. Há pessoas que têm então passado por muitos sofrimentos, que têm sido torturadas, pessoas que têm sido mortas por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque mantiveram a sua lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nos relatos também nós encontramos, nos relatos da história da igreja primitiva, nós podemos encontrar exemplos de alguns cristãos que eram assim, que passavam por situações, que eram maltratados, que eram torturados por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos abordagens na história da igreja e do cristianismo de pessoas que eram julgadas pela sua postura, pela sua fidelidade para com Deus. Eram forçadas a comparecer diante do governador e, mais do que depressas, essas pessoas que eram convocadas a chegar diante do governador, elas deveriam então renunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo, amaldiçoar a Cristo, ao nome de Cristo, e se curvar então diante do imperador César. E assim fazendo, essas pessoas eram libertas, talvez outros eram mortos, e muitos que não se curvavam, não se prostravam, não se negavam ao nosso Senhor Jesus Cristo, cristãos que recusavam a adorar e a fazer qualquer prática de adoração e de devoção ao imperador César, esses imediatamente eram condenados e executados, porque manifestavam a sua crença, a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e se tornavam mártires por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho do Evangelho. Um desses grandes exemplos é o bispo da igreja de Esmirna, ele que era um pastor ali e foi discípulo do apóstolo João, o qual recebeu essa revelação, essa carta por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse bispo ali de Esmirna, ele era discípulo do apóstolo João, e ele era muito velho ao saber dos horrores que praticavam contra os cristãos na cidade de Esmirna, a mandado de Roma. Esse bispo, que é chamado então Policarpo, ele foi ameaçado a retirar-se da cidade com toda a sua crença, com todos os seus princípios e valores, mas ele não queria retirar-se para defender a fé cristã, os fiéis e os cristãos ali, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para dar bom testemunho da palavra de Deus. Nesta época, a cidade de Esmirna era governada pelo Império Romano, que ordenou executar os cristãos ali e executar também a Policarpo. E esse homem Policarpo, cujo seu coração ardia de um profundo amor por Cristo, Policarpo foi queimado vivo num poste, num estádio, em praça pública, porque
foi-lhe exigido que ele dissesse: César é o Senhor. Mas, no entanto, ele recusou, e sendo levado ao estádio, o governador lhes instou, dizendo: jura que nega Cristo e eu te porei em liberdade. Policarpo respondeu: há 105 anos, tenho 105 anos, há 86 anos o tenho servido ao meu Senhor, ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar? Como posso eu desprezar e envergonhar e negar ao meu Senhor? Como posso eu ser desleal ao meu Rei e meu Salvador? Ele foi morto, foi martirizado, cujo o seu coração naquele momento ali palpitava de amor por Cristo e pela sua obra e pelo testemunho da palavra do nosso Deus. E aí nós vemos, queridos, aqui no texto, ele demonstrava a Cristo lealdade, uma fidelidade até a morte.